Eu venho aqui novamente para falar de um assunto que envolve a maioria das pessoas, a Bíblia, aquilo que é chamada por muitos como a Palavra de Deus. Nós sabemos que as opiniões são divididas, mas baseados na verdade, nos fatos da história, para aquele que procura a verdade, ele encontrará a verdade. Apesar de ter muitas pessoas que falam sobre adultérios das introduções bíblicas, isso não importa. A Bíblia contém uma mensagem central e o homem que compreende ela, ele parte daqui prazeroso, esperançoso, com certeza da vida eterna. Antes de Cristo, ou antes da obra da cruz, a história foi outra. Depois da cruz, o mundo mudou. Com a morte de Cristo, a morte do Salvador Jesus Cristo, a história mudou. Ele veio para mudar a história. Por isso é que, quando pegamos histórias, existe sempre aquela palavra, antes de Cristo e depois de Cristo. Até Jesus Cristo ser crucificado, todos os homens eram pecadores, devedores a Deus. Como está escrito, onde Paulo disse que todos pecaram. Mas Cristo veio, e quando Jesus Cristo cumpriu a sua missão, ele falou uma palavra em grego, tetelestai, ou seja, a dívida está paga. Muito bem, é sobre esse assunto que quero falar. Eu trago uma declaração que reflete um princípio bíblico bastante profundo, especialmente relacionado à obra de Cristo e à transformação da vida dos crentes. Isto está baseado no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz assim: assim também, vos considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas dificilmente, quando se entra em assunto sobre o pecado, muitos dizem assim: eu sou pecador. No mesmo instante, ele fala: eu sou uma nova criatura. Veja bem, não existe base para isso. Ou você é uma nova criatura, ou você é pecador. Não existe como, ao mesmo tempo, ser pecador e nova criatura. Essa ideia do homem estar morto para o pecado, isso não significa que o homem não peque, não tropece. Mas ele tropeçando, mesmo ele tropeçando, sendo ele um eleito de Deus, ele não perde a vida eterna. Veja bem, essa ideia de estarmos mortos para o pecado, preste atenção, significa que pela fé em Jesus Cristo, você não é mais escravo do pecado. O pecado te dominava. O pecado era operante. Mas Cristo tirou o poder do pecado. O pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Porque, por graça, pelo Espírito Santo, que opera em você, Romanos 6,14. Hoje, você não é mais escravo. Nós não somos mais escravos. No entanto, isso não implica que o pecado não tente agir ou que você seja incapaz de pecar. Todos os homens erram. Repetindo, todos nós erramos. Em vez disso, significa que, diante de Deus, o poder da condenação, do pecado, foi anulado pela obra de Cristo na cruz. O pecado está morto. Onde a lei não há pecado. Em Romanos 8,1 diz assim: portanto, em Romanos 8,1 diz assim:
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a lei. Agora você vive uma nova vida, habilitada pelo Espírito Santo, para resistir ao pecado e para viver em santidade para com Deus. Nós vamos explorar o tema em 3 partes. Primeiro, o significado de morto para o pecado. Segundo, o que significa viver para Deus. Terceiro, como viver essa realidade na prática. Primeiro, morto para o pecado. Estar morto para o pecado significa que, através de Cristo, o crente está desligado do poder da escravidão que o pecado exercia. Antes de conhecer Cristo, o pecado era como um senhor que dominava as nações. Em Romanos 6,16, podemos ver. Por meio da morte, ressurreição de Jesus Cristo, fomos libertados do poder do pecado. O pecado está morto. Os versículos principais. Romanos 6, versículo 6 e versículo 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado não seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que morreu está justificado do pecado. Um morto que culpa, que ato um morto pode praticar, que operância tem um morto. O nosso corpo está morto. A nossa carne está morta. Quando Jesus Cristo, o homem, morreu, todos os homens morreram com ele. Está escrito. Todos morreram com ele. Quando ele ressuscitou, todos ressuscitaram com ele. Todos os eleitos ressuscitaram com ele. E todos aqueles que nasceram depois da obra da cruz já nasceram sem pecados. Porque, como eu li aqui no verso anterior, o nosso velho homem foi crucificado com ele, na cruz. Você entende isso? Muito bem. Colossenses 3:3 está escrito da seguinte forma: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida do homem, ela está escondida com Cristo em Deus. Esse corpo carnal comete tropeços, comete coisas que desagradam a Deus, mas ele não tem mais o sentido operante. Ele está morto. Cristo matou ele para o pecado.
Nós podemos ver aqui, morrer para o pecado não significa que nós não somos mais tentados, porque todos nós somos tentados. Mas que o pecado não tem mais autoridade sobre nós e a condenação foi removida. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Como eu já li. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quando Paulo se referia segundo a carne, ele estava falando para aqueles que não andam segundo as obras da lei, que eram as obras carnais, combatida por Paulo na Galácia e por demais lugares. Vivo para Deus em Cristo Jesus. Depois de estar morto para o pecado, somos chamados para viver para Deus. Isso significa que a nossa vida agora está dedicada a Ele. Mas não é a nossa dedicação que pode granjear esse benefício de salvação. É a salvação que desperta e traz para o homem os dons para granjear. E a obediência como consequência do que Cristo fez por nós. Os versículos principais. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais. Cristo vive em mim. E a minha vida e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ninguém as arrebatará da minha mão. E está escrito no Apocalipse, que diz assim: de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Em Romanos 12, 1 e 2, diz assim: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. Na prática, nós temos que viver uma vida em santidade, para glorificar a Deus pelo prazer glorioso da vida eterna. Isso nos dá um prazer, não por medo, porque quem crê, quem entende, quem tem a salvação na mente, não tem medo, glorifica a Deus, regozija, canta. Está entendendo? Que é o vosso culto racional. Aquilo que é de razão, eu apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo perante Deus. Isso é prestar culto racional, aquilo que é de razão. Está bem aqui. Veja bem. Ser vivo para Deus é viver em novidade de vida, obedecendo a sua vontade e buscando glorificá-lo em todas as coisas. Como viver
essa realidade na prática. Apesar de estarmos mortos para o pecado, mas vivemos em um mundo onde ainda enfrentamos tentações. Por isso, a vida cristã envolve o nosso esforço. Consciente para permanecer na graça e não ceder ao pecado. Aqui fala de pecado da carne. Gálatas 5,19. A renovação da mente. Romanos 12,2. Nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. O exercício contínuo, lendo, buscando, procurando compreender, pesquisando a história, os fatos, os acontecimentos do passado. Compreendeu? Nós temos que renovar a nossa mente todo dia. Todo dia nós temos que bater, pegar a nossa escritura e renovarmos a nossa salvação diária, salvação da mente. Não está falando de salvação eterna, estamos falando aqui de salvação na mente. A certeza, cada dia que passa nós temos mais clareza e mais certeza, mais alegria, porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito, como está escrito. A nossa submissão ao Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz da seguinte forma: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não dê lugar para a carne. Se você der lugar para a carne, depois você não sustenta mais o poder da carne. A força para resistir ao pecado vem de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando alguma coisa lhe tenta, no seu interior tem um ser excelente e glorioso, Jesus Cristo, em forma de Espírito Santo, que diz assim: meu servo, eu morri por você, eu te dei a vida. E o crente, na sua consciência, fala: Senhor, jamais vou fazer isso. Entendeu? É o Espírito Santo tocando como uma trombeta dentro do coração. Meu servo, eu te amei primeiro. A vigilância e a oração. Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração que eu lhe aconselho hoje, biblicamente, é você parar, entrar em meditação. E na meditação, você fala: Senhor, me faça ver o meu ego,
e me ajude a combatê-lo. Senhor, me faça ver a minha soberba e me ajude a combater. Senhor, me dê força e me ilumine mais e mais, para que eu melhore diante dos meus irmãos, diante da sociedade local. Me faça ver a tua luz gloriosa. Não me deixe andar em trevas. A oração do homem é para que o seu interior, ou do seu interior, seja removido toda a treva e tudo aquilo que pode fazer mal ao seu irmão. Essa deve ser a oração. Porque quanto ao pão, à enfermidade, o problema do seu filho, o Senhor sabe tudo. Você não precisa nem pedir o que Ele faz. Ele sabe muito bem. Continuemos. Quinto, comunhão com os crentes. Hebreus 10, 24 e 25. Nos encoraja a caminhar juntos, nos ajudando mutuamente. Sim, ajudar os crentes. Mas nós devemos ajudar qualquer pessoa, aquele que está próximo a nós. Precisa, se nós pudermos ajudar, nós devemos ajudar. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que se compadece daquele que tem necessidade, daquele que está precisando. Nós não vamos fazer isso para obter vida eterna. Vida eterna, o Senhor já nos deu. Compreendeu? Veja bem. Esse simples tudo. Que não tem valor teológico. Porque eu nunca fiz doutorado. Eu nunca estudei. Eu só fiz a 4ª série. Mas eu quero que você me ajude a compartilhar. Deixando o seu like, é muito importante. O like. Para outras pessoas e para que o YouTube envie para mais pessoas, é necessário que você deixe o seu like e assista o vídeo. Tudo de bom. É um prazer. Estamos aqui. Depois eu volto.